Pois, se Deus lhes deu o mesmo dom que nos deu quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que poderia opor-me a Deus? Atos capítulo 11, versículo de número 17. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos refletir sobre um momento-chave na história da igreja primitiva, registrado em Atos capítulo 11. O apóstolo Pedro volta de uma missão que causou grande surpresa e até controvérsia. Ele havia pregado o evangelho aos gentios, e para espanto de muitos judeus, Deus derramou o Espírito Santo sobre eles, assim como havia feito com os discípulos no Pentecostes. A pergunta que ecoa neste capítulo, e que ecoa até hoje, é: se Deus está fazendo, quem somos nós para impedir? O tema da mensagem de hoje é: quando Deus está agindo, não podemos impedir. Vivemos tempos em que Deus continua quebrando paradigmas, alcançando pessoas improváveis, e nos chamando a alinhar nossa visão com a dele. Precisamos estar com o coração aberto para perceber que, às vezes, Deus age de maneiras inesperadas e nós devemos ter humildade para não resistir à sua vontade. Vamos à reflexão do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. 1. O escândalo da graça. Pedro é confrontado pelos crentes judeus. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Versículo de número 3. Veja, irmãos, como a religiosidade pode nos cegar. Eles não estavam celebrando o fato de que vidas foram salvas, pessoas cheias do Espírito, famílias transformadas. Estavam presos a regras, costumes e tradições. Mas Pedro, com sabedoria e humildade, relata tudo o que aconteceu, começando pela visão que teve em Jope, o lençol com animais impuros, e a voz que dizia: não chames impuro aquilo que Deus purificou. Ele explica como foi guiado pelo Espírito, como Cornélio, um gentil, também teve uma visão, e como, ao pregar, o Espírito Santo caiu sobre todos os ouvintes. 2. Deus confirma sua obra com o Espírito. Pedro não manipulou nada. Ele simplesmente obedeceu. E Deus confirmou. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Versículo de número 15. Essa frase é maravilhosa. Porque nos mostra que Deus é soberano e livre. Ele não age conforme nossas limitações humanas. Ele não está preso às nossas fronteiras religiosas ou culturais. Se o coração estiver preparado, ele derrama do seu espírito. Pedro então diz: se Deus lhes deu o mesmo dom que nos deu quando cremos, quem era eu para opor-me a Deus? Versículo de número 17. Essa é a postura correta de quem teme ao Senhor. Quem somos nós para colocar limites no agir divino? Deus é Deus, e Ele faz como quer, com quem quer, onde quer. 3. A resposta da igreja: glorificaram a Deus. Ao ouvirem o relato completo, os irmãos mudam de atitude. E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, e glorificaram a Deus, dizendo: portanto, também aos gentios foi concedido o arrependimento para a vida. Versículo de número 18. Que beleza quando a igreja deixa de lado os preconceitos e celebra a salvação. Essa é a missão da igreja: levar vida, quebrar barreiras, anunciar arrependimento e graça para todos. Aplicações práticas no dia a dia. 1. Não limite a graça de Deus às suas próprias experiências. Às vezes achamos que Deus só pode agir de um jeito. Mas Ele surpreende. A graça alcança quem nem imaginamos. Esteja aberto ao mover de Deus, mesmo que Ele fuja do seu padrão. 2. Seja guiado pelo Espírito, não por tradições vazias. Pedro obedeceu à voz do Espírito. Ele rompeu uma barreira histórica para alcançar Cornélio. E você? Está disposto a sair da zona de conforto para obedecer? 3. Cuidado com o espírito religioso que critica antes de ouvir. Os crentes criticaram Pedro sem saber dos fatos. Quantas vezes fazemos o mesmo? Não julgue apressadamente o que Deus está fazendo. Ouça, ore, discirna. 4. Comemore a salvação, mesmo que venha por caminhos inesperados. Quando almas se rendem a Cristo, glorifique a Deus. Não importa quem, onde ou como, se Jesus foi exaltado,
o céu está em festa. 5. A missão da igreja é para todos os povos. Deus quer alcançar todas as nações, raças, culturas. A missão é global. O evangelho não é exclusivista. Não retenha o que Deus quer espalhar. Amados, o livro de Atos capítulo 11 é um divisor de águas. Ele nos ensina que o evangelho é inclusivo, que a salvação é para todos os que crerem, e que o Espírito Santo é dado sem acepção de pessoas. Também aprendemos com Pedro que é preciso humildade para se adaptar ao novo mover de Deus. E com a Igreja de Jerusalém, aprendemos que é possível mudar de atitude quando ouvimos com o coração aberto. Hoje, Deus ainda está fazendo grandes coisas. Ainda há Cornélios sedentos por uma palavra. Ainda há visões sendo liberadas. Ainda há líderes sendo desafiados. Mas a pergunta permanece: quem somos nós para impedir a obra de Deus? Que hoje possamos dizer: Senhor, não queremos ser obstáculos. Queremos ser pontes. Usa-nos para alcançar quem tu quiseres, como tu quiseres. Se esta mensagem falou com você, então curta, compartilhe e se inscreva neste canal. Ajude-nos a espalhar essa palavra que transforma, liberta e alcança todos os corações. Que o Senhor continue abrindo nossos olhos e ampliando nossa visão. Oração final. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Obrigado porque tua graça nos alcançou, mesmo sem merecermos. Perdoa-nos quando resistimos ao teu agir, quando julgamos sem entender. Dá-nos sensibilidade ao teu espírito, ousadia para obedecer e humildade para reconhecer que o Senhor está no controle. Que sejamos como Pedro, dispostos a romper tradições por obediência à tua voz. Que a tua igreja cresça, se expanda e alcance todos os povos. Em nome de Jesus, amém.